Fala galera, beleza? Então, meu nome é Jonathan, eu sou advogado e investidor e estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência em alguns assuntos, mais especificamente hoje em relação à previdência social e por que você não deveria colocar o seu dinheiro lá e na verdade nenhum brasileiro deveria querer colocar o seu dinheiro na previdência social, né? O assunto do vídeo vai ser muito polêmico, então bora pro vídeo, já deixa o like aí que tu vai gostar do assunto, cara. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Só explicando de uma maneira bem prática e bem direta, a Previdência Social ela faz parte de um grupo definido como Seguridade Social e que inclui aí a saúde e assistência social também e possui um orçamento próprio, né? Justamente por isso, então toda a arrecadação de contribuições aí que as pessoas, os trabalhadores principalmente com carteira assinada fazem, né, vão destinadas aí especificamente, além de alguns tributos como PIS/PASEP, COFINS e outras coisas, são destinados exclusivamente para os gastos da Seguridade Social, ou seja, para pagar a saúde e para pagar aí assistência social. É só para ter uma ideia, né, cada trabalhador paga em média de 8 a 11% do seu salário em contribuição social e além disso o empregador ele é obrigado a pagar mais 20% da folha de pagamento. O empregador muitas vezes ele deixa de pagar esses 20% pro funcionário, pro empregado, porque ele tem que pagar para a previdência, né? Por exemplo, se o teu salário é R$ 1.000, o teu empregador tem que pagar R$ 200 para a previdência. A maior parte da arrecadação da União é de contribuições e impostos, ou seja, aqui nós temos aqui 54% nesse gráfico do lado da contribuição da União é proveniente aí de contribuições e 33% são de impostos, ou seja, né, dá para dizer aí que quase 80%, mais de 75% do orçamento todo da União é proveniente aí do empregador e trabalhador, que são os que mais pagam aí contribuições e impostos, né? Apesar disso, a Previdência Social ela tem acumulado dívidas aí ao longo dos anos, né? E por isso mesmo foi aprovada a reforma da Previdência há pouco tempo, justamente para cobrir um pouco desse déficit que vinha sendo criado aí, vinha sendo gerado, né? Por existirem muitas contribuições a serem pagas atualmente, mas não existirem muitas pessoas contribuindo. Em 2016, esse déficit foi de 264 bilhões. Em 2018, o déficit foi para 285 bilhões. E em 2019, o déficit bateu 308 bilhões. E para surpresa de muitos aí, na verdade, o regime que é mais deficitário, que seja que é mais descompensado entre arrecadação e contribuição, é justamente o regime geral, ou seja, trabalhadores comuns, né? Dá para se dizer assim, embora existam várias críticas em relação ao regime dos militares ou até dos servidores públicos, né? Mas a gente vê aí que o maior deficitário é justamente as pessoas, os trabalhadores comuns. E vamos lá, então, tem 3 pontos aqui que eu gostaria de destacar para vocês, que eu acho que são razões pelas quais as pessoas não deveriam querer contribuir com a Previdência Social ou não deveriam querer fazer parte da Previdência Social. O primeiro ponto é que a Previdência Social não é um investimento. Eu acho que as pessoas têm, né, essa mentalidade ou talvez essa incerteza em relação ao que é feito com o teu dinheiro, né? E por que muitas vezes as pessoas chegam lá no final e muda-se o regime ou muda-se os requisitos, né? Uma pessoa que contribuiu aí há 30 anos atrás hoje está chegando aqui em 2020 e está encontrando uma dificuldade para se aposentar porque ela contribuiu e as regras começaram a mudar. E por que disso daí, né? Se ela contribuiu naquela época. A Previdência Social ela não é um investimento, ou seja, o teu dinheiro hoje, ele é como se tu colocasse tua grana numa caixa furada, cara, sinceramente. Porque teu dinheiro vai entrar no caixa da União, vai ser utilizado diretamente para pagar as pessoas que estão se aposentando, ou que estão aposentadas hoje, ou que estão utilizando algum outro tipo de benefício. Um cara que está, sei lá, baixado no INSS, todas essas pessoas, o teu dinheiro da tua contribuição está sendo utilizado para pagar essas pessoas hoje. Esse dinheiro, o teu dinheiro, então, ele não fica guardado esperando que tu se aposente num determinado momento e usufrua desse valor. E para piorar esse cenário, em 2016 ainda foi aprovada aí com a emenda constitucional 93 uma regra que flexibiliza, ou seja, né, abriria aí uma possibilidade de que a União utilize 30% desses valores aí arrecadados através de contribuições para outras finalidades. Ou seja, eles podem usar o teu dinheiro hoje para pagar outras coisas, para pagar, sei lá, o caviar do presidente, né? O presidente nem come caviar, sei lá, mas enfim.
Essa norma aí está no artigo 76 da Emenda Constitucional 93, né? Quando ela foi criada, ela abriu uma grande discussão aí no mundo jurídico em razão de ela confrontar aí com uma garantia do artigo 167 da Constituição Federal, ou seja, o artigo 167 dizia que não era possível utilizar contribuições para outras finalidades, mas eles conseguiram ali, naquele jeitinho brasileiro, adaptar essa norma e conseguir desvincular 30% dos valores das contribuições para outras finalidades. Então hoje é possível, sim. A União inclusive faz isso, e nesse gráfico aqui tu pode ver, ó, quanto que tem sido gasto, né, para outras, quanto tem sido retirado da Previdência para gastar com outras coisas pela União. Em 2016, a arrecadação total da Seguridade Social foi de aproximadamente 724 bilhões, né? E, na verdade, os valores que foram utilizados aí, ou seja, depois da retirada desses 30%, que não chegou a ser 30%, mas foram retirados quase 100 bilhões aí da Seguridade Social para pagar outras coisas que não os aposentados e pensionistas, ou que seja, fossem gastos esses valores pelo menos com a saúde, né? Ou seja, contribuir para a Previdência Social é basicamente tu dar o dinheiro pro teu estranho e falar, ó, fulano, segura aí pra mim aí que daqui 30 anos, daqui 35 anos, daqui 40 anos eu vou te pedir de volta e tu vai ter que me pagar. E o fulano vai lá e vai torrar toda a tua grana. E quando tu chegar daqui 30 anos, talvez ele tenha dinheiro pra te pagar, talvez não tenha, né, cara? Não é bem assim, claro, porque a União, ela é a União, né, cara? Ela pode, inclusive, produzir dinheiro, vai criar uma inflação absurda, mas poderia. Ou seja, tu tem a garantia de que tu vai receber, mas esse que é o grande problema. As regras podem mudar, né? E tem mudado, né? A cada ano a gente vê aí, desde que eu comecei a advogar 10 anos atrás, pelo que eu me lembro, pelo menos 2 ou 3 vezes mudaram as regras de aposentadoria. Ou seja, aumentaram as datas ou mudaram algum tempo de contribuição, alguma coisa. E aí a gente chega no segundo ponto, que é, tu não sabe se tu vai realmente gozar desse teu benefício que tu está contribuindo hoje. Por quê? Porque tu está contribuindo hoje e a União não está preocupada em te pagar amanhã, ela está preocupada em pagar as pessoas hoje. Tu contribui hoje, ela vai pagar as pessoas hoje, e daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, daqui 40 anos, ela vai se preocupar em pagar tu que estava hoje contribuindo, né, fielmente com a Previdência. E esse é o grande problema, né, cara? Gera uma certa insegurança, ao meu ver, pelo menos, porque tu está contribuindo hoje, acreditando que daqui 35 anos, digamos, tu vai se aposentar. Tu chega lá em 2055 e aí o que eles vão fazer? A União recém vai pensar, né? Poxa, e agora a gente tem orçamento para pagar essas pessoas ou não tem? E aí se eles não tiverem, o que eles vão falar? Pô, a Previdência está com déficit, vamos ter que equilibrar aqui, vamos aumentar então o prazo de aposentadoria ou vamos diminuir o benefício, alguma coisa vai acontecer, né, cara? E bom, a gente vai para o terceiro ponto mais interessante, que é, se tu não fosse obrigado a ter que contribuir com a Previdência Social, né, e ter esses 11% descontado do teu salário todo mês, e usasse esses 11% do salário mínimo para investir em alguma coisa. Eu fiz um teste aqui para mostrar para vocês quanto que renderia. Digamos que a pessoa receba um salário mínimo, então ela teria R$ 1.039, é o salário mínimo atual, né, teria descontado aí 11%, isso daria R$ 114,29, né? Se tu investisse R$ 114 por 35 anos, a uma taxa média aí mensal de 0,65% ao mês, que é bem baixa, né, dá mais ou menos aí 7% ao ano, né, uma taxa super baixa, super real, e tu pode conseguir essa rentabilidade aí investindo em Tesouro IPCA+, por exemplo. É um investimento super seguro e que tu vai ter uma garantia de receber aí no após o prazo, né, de investimento essa rentabilidade, então é super tranquilo, não demanda nenhum tipo de estudo aprimorado ou a pessoa tem que ficar acompanhando esse investimento, na verdade é só ir investindo. E na simulação que eu fiz aqui, considerando juros compostos, é claro, né, se tu investisse esse valor de R$ 114,29 nessa taxa aí de 0,65 ao mês por 35 anos, tu teria ao final desse prazo aí R$ 251.382,02. E aí se nós pegarmos esses 251 milhões aí que tu juntou aí nos 35 anos investindo R$ 114 e diminuíssemos aí, fazendo uma estimativa do que pagam os fundos imobiliários, uma média, é 0,5% ao mês, né? Isso é uma rentabilidade fixa, ou seja, eu digo fixa no sentido de ser todo mês tu receber esse valor, teria um rendimento mensal de R$ 1.256 aproximadamente, fazendo um teste hoje, né? Ou seja, tu iria receber mais do que um salário mínimo se tu, ao invés de contribuir, investisse o mesmo valor. Agora, eu não iria fazer isso, né? Mas vou fazer só para mostrar para vocês
se a gente descontasse mais os 20% que o empregador é obrigado a pagar sobre a folha de pagamento, ou seja, né, além da contribuição dos 11%, de 8 a 11% que o empregado tem que pagar, tem mais os 20% que o empregador acaba pagando, e ele poderia muito bem pagar diretamente para o funcionário esse valor, mas ele é obrigado a pagar para a Previdência Social, né? Vamos lá ver. Descontando 31% do salário mínimo atual, que é 1.039, daria 322,09, e esses 322,09 investidos a mesma rentabilidade do investimento que eu fiz antes, considerando os juros compostos, dariam um resultado aí de R$ 708.440,24. E se nós pegássemos aí esses 708 milhões e investissem em fundos imobiliários, aí, teria um rendimento mensal, né, de aproximadamente R$ 3.500 ou mais, né? É um rendimento mensal excelente, especialmente considerando que se tu fosse contribuir um salário mínimo por mês, né, tu receberia da Previdência Social no final dos 35 anos um benefício aí de aproximadamente um salário mínimo também, e ainda assim, né, o pior é que esse benefício acaba ficando defasado depois de alguns anos, ou seja, o benefício previdenciário de um salário mínimo, digamos, ele não fica acompanhando o salário mínimo ao longo dos anos, e essa é a maior queixa das pessoas, inclusive no escritório, né? Quando a gente atende os clientes lá no escritório, às vezes as pessoas, pô, mas o meu benefício aqui era tanto, agora eu estou recebendo tanto. E a gente tem que explicar, olha, o regime da Previdência é diferente, ele não é corrigido pelo salário mínimo, ou seja, se o salário mínimo subiu para 1.039, a pessoa que estava recebendo um salário mínimo há 5 anos atrás não está recebendo 1.039, ela está recebendo menos, porque a correção do benefício na Previdência não é a mesma correção do salário mínimo. Então tem mais esse ponto aí desfavorável em relação à Previdência, né? Acredito que a melhor forma de criar uma independência financeira sempre é investindo de uma maneira autônoma, e eu acredito que com a flexibilização dos direitos trabalhistas acaba se tornando muito mais interessante a pessoa trabalhar de uma forma informal, né? De uma forma informal é bom, né? Mas trabalhar de uma maneira informal e conseguir fazer um acordo com o empregador aí para que tu consiga investir esse dinheiro aí da diferença das contribuições, etc., né? Na verdade, como ficou comprovado pelo vídeo, é muito mais rentável se a pessoa conseguir fazer isso. É claro, exige muito mais disciplina, porque tu não vai ter, né, esse valor descontado mensalmente do teu salário, tu vai ter que pegar o dinheiro, separar ele e ir lá investir, mas essa disciplina vale a pena no longo prazo, tu vai ter uma garantia muito melhor, tu vai ter uma aposentadoria muito melhor. Então fica a dica aí, pessoal, espero que o vídeo tenha acrescentado bastante conhecimento para vocês, assim como acrescentou para mim fazer esse estudo aqui. E se você gostou do conteúdo, comenta aí, deixa um comentário, né, compartilha o vídeo com as pessoas que tu conhece para mostrar para elas que Previdência Social não é realmente uma boa garantia de futuro, né? Uma boa garantia de futuro é tu investir de uma forma independente e construir aí uma aposentadoria ou pelo menos uma previdência, né? Uma previdência privada segura que não dependa do Estado, porque como a gente sabe, né, o Estado ele é muito volátil, então dependendo da situação econômica daqui a 10, 20, 30 anos, tu não vai receber nada talvez, ou tu tem que trabalhar mais 5, mais 10 anos, então não espere, né, o futuro definir as coisas por você, defina você mesmo hoje. Curte o vídeo, compartilha com os amigos aí, deixa um comentário do que você achou. Valeu e nos vemos aí no próximo vídeo.